Olá, queridos alunos do EJA 4. Eu sou o professor Regis Barbosa e vou falar com vocês agora um pouquinho de história com vocês. Um pequeno bate-papo para ajudar você a responder as questões. A gente está brincando, né, falando sério de Revolução Industrial, né? E vamos ver aqui algumas mudanças econômicas, sociais que aconteceram com a Revolução Industrial, tá certo? Lembra, a Revolução Industrial é quando o homem deixa de produzir manualmente e passa a produzir através do quê? De máquinas, tá certo? Então, esse processo acontece de Revolução Industrial acontece na Inglaterra, a gente já falou os motivos, se espalha por todo o mundo, né? E vai ter mudanças significativas. Uma das principais mudanças são as mudanças sociais e econômicas, que a gente vai conversar um pouquinho aqui com você, tá ok? Espero que esteja tudo bem com vocês, tá certo? E vamos aqui, firme e forte, não esqueça que no final você faz uma atividadezinha e bota para a gente no grupo do EJA 4, ok? Então vamos lá, né? Uma das principais mudanças que vai acontecer, tá certo? É a consolidação do sistema capitalista, tá certo? Aonde o grande objetivo do sistema capitalista é o quê? Produzir. À medida em que eu vou produzir e vender cada vez mais, eu vou ter o quê? O lucro, tá certo? Então, o grande objetivo do capitalismo é a busca do lucro. Mas como é que eu vou fazer, né, para obter tanta mercadoria? Eu vou ter o trabalho assalariado, eu vou trabalhar por um salário, tá certo? Salário esse que depois, né, o empregado, ele gasta e volta para a mão de quem? Dos grandes empresários, tá certo? Então, a sociedade ela vai se organizar em duas classes agora, tá certo? Com quem? Com a chamada burguesia e com o operariado, ou proletário, os operários. Então, eu tenho a burguesia e os operários, né? A burguesia, tá certo? São os donos da matéria-prima, são os donos da fábrica, são os donos da máquina, são os patrões, tá certo? E o operário, né, é aquele que trabalha, só tem a força para trabalhar e troca por um salário. Por isso que ele é chamado de quê? De assalariado, pois ele trabalha por um salário, não trabalha por comida, não trabalha por roupa, ele trabalha para receber o dinheiro. Por isso que ele se chama o quê? Assalariado. Tá certo? Bom, com a Revolução Industrial, né, a produção não é mais artesanal, não é mais caseira, a produção é o quê? Em fábrica. E na fábrica, cada vez mais se quer produzir, quer se aumentar o que? A produtividade. Eu aumentando a produtividade, eu aumento o produto. Eu aumentando o produto, eu aumento o quê? O lucro. Esta é a ideia do capitalismo. Produzir, vender e ganhar dinheiro. E isso cada vez mais rápido, cada vez mais de uma maneira que eu possa ter uma grande quantidade de mercadoria. Então, as grandes mudanças é essa, né? Eu tenho a implementação do sistema capitalista, né, onde é baseado se produzir mercadoria, né, através do trabalho assalariado e a busca do lucro. Eu vou ter o surgimento de duas classes, né, vão ficar bem distintas, que é a burguesia e o operariado, tá certo? Então, com o advento da indústria, tá certo? Eu vou ter uma divisão do trabalho, né? Eu não vou mais fazer o produto, eu vou me especializar em uma parte do processo, e o que acontece? Eu vou produzir cada vez mais. Eu produzindo cada vez mais, né, o que eu vou ter, pessoal? Lucro, cada vez lucro, tá certo? Então, esta, né, é a lógica que acontece com a Revolução Industrial, tá certo? Então, a gente vê bem nítido aí, ó, na figurazinha, né, o empresário, o patrão, a burguesia, né? E aqui o trabalhador, que cada vez trabalha mais e ganha menos, né? E esse aqui cada vez mais ganha dinheiro com seus produtos, tá certo? Então vamos lá. Prosseguindo, o que é que a gente vai falar novamente bem claro, que isso é uma das coisas mais importantes a gente entender. Quais são as duas camadas que vão se formar? A burguesia e o operariado. Como você vê aí, ó,
A burguesia só vai pensar em uma coisa: lucro, ganhar dinheiro, né? Aumentando o trabalho, contratando menos gente para ganhar mais. E o trabalhador só tem um único objetivo: no final do mês, receber o quê? O seu salário. Então vamos rever. A burguesia são os donos da matéria-prima, são os donos das fábricas, são os donos da máquina, ou seja, é o patrão, é aquele que tem dinheiro e bota lá o negócio. E aquelas pessoas que trabalham para o patrão são os operariados, que vão fazer uma troca. Eu vou dar minha força de trabalho e você vai me dar o quê? Um salário. Então, com o advento da Revolução Industrial, vai ficar bem claro, né, esta divisão da sociedade: o burguês e o operariado, tá certo? E até hoje, né, continua essa divisão, tá certo? Então vejamos alguns dos impactos, né, causados pelo processo da Revolução Industrial. O primeiro deles, o aumento da população. A população ela começa a crescer cada vez mais com a Revolução Industrial, tá certo? Nos 100 primeiros anos, né, da chamada Revolução Industrial, a população subiu de 200 milhões para 1,2 bilhões. Ela duplicou em apenas 6 anos. Hoje, nós temos em volta de 7,6 bilhões de habitantes. Então, vejam que a partir da Revolução Industrial, né, há um aumento da população mundial. Segundo impacto que vai acontecer, um crescimento do transporte terrestre, principalmente, né, com a máquina a vapor, com o trem. Né? O trem vai, né, diminuir as distâncias. Em meados do século XIX, as ferrovias e o trem já tinham uma importância enorme na Europa e nos Estados Unidos. Eles uniam o campo à cidade, tá certo? Diminuíam o tempo dessas viagens, agilizavam o transporte de alimentos, tá certo? Eu poderia trazer de uma região distante alimento e ele chegaria relativamente rápido, tá certo? As pessoas poderiam ir de um lugar para o outro agora numa rapidez. As mercadorias, né, tanto matéria-prima como os produtos industriais, poderiam ser levados para locais distantes, tá certo? Então a ferrovia, né, a máquina a vapor, né, é um dos grandes exemplos do que aconteceu com a Revolução Industrial. Então, o aumento da população e o crescimento do transporte terrestre, principalmente, né, pela utilização das ferrovias, das locomotivas, tá certo? E posteriormente com o aparecimento do automóvel, mas de início, né, na chamada primeira Revolução Industrial, né, são as ferrovias. Terceiro, o desenvolvimento do transporte por rios e mares. Como eu tenho a locomotiva, que é uma máquina a vapor, eu passo a ter as embarcações também a vapor. Diante disto, né, vai se aumentar, né, a navegação entre rios e mares, né? E além do mais, diante o custo do transporte terrestre, os europeus voltaram-se para o transporte de rios e mares, né? Em termos econômicos, pessoal, o transporte marítimo ele é bem mais interessante, né? O nosso Brasil, infelizmente, ele não fez essa opção, né? Ele vai mais pelo transporte rodoviário, que é bem mais caro. Mas vamos voltar aqui para a Revolução Industrial. Então, nós vamos termos bem claro esses três impactos: o aumento da população, o crescimento do transporte terrestre e o desenvolvimento do transporte por rios e mares. Ok? Vamos lá. Bom, esse monte de gente chegando na Inglaterra, não ia ter emprego para todo mundo, tá certo? Era evidente, tá certo? Então, muita gente sai da Europa em busca de algum lugar, né? Cerca, como a gente colocou aí no texto, 22 milhões de europeus saíram aí pelo mundo em busca de condições de trabalho, tá certo? Parte desses, né, imigrantes que saíram, né, vieram para o Brasil, tá certo? Então, ele chega aqui no Brasil com costume, né, alimentos, como trabalhar, tá certo? E eles
incremento na nossa vida muito de suas características, né? Veio para cá o português, o italiano, o japonês, tá certo? O alemão, tá certo? Os sírios, tá certo? Que vieram anteriormente, né? Então, uma boa parte da nossa população, a gente tem hábitos, né, que vieram de fora, né? A gente comia a esfirra, né? O pão árabe, na verdade. O pão árabe, na verdade, pessoal, é pão sírio, tá certo? Então, são costumes que a gente vão adquirindo, né, devido a esse grande número de imigrantes, né, que vieram para o Brasil, né? Bom, como a gente já falou, infelizmente, a burguesia ela só quer o quê, pessoal? Ganhar dinheiro, só quer ter o quê? Lucro. Então, muitas das vezes, muitas não, eles negligenciavam, né, quem? Aos trabalhadores, né? Eram péssimas condições de trabalho, tá certo? Então, eles se organizaram. O primeiro movimento, né, a gente vai chamar de ludismo, né? Porque eles perceberam que uma máquina, perceberam foi cedo. Hoje eu sempre falo isso, né? Que a máquina ela estava tirando o trabalho de várias pessoas, tá certo? Então, os primeiros protestos, os ludismo, né, era um movimento de trabalhadores que lutavam por salários e condições de vida melhor, né? E os ludistas, eles culpavam as máquinas pela queda do salário e pela falta de emprego. E por isso eles invadiam as fábricas e as destruíam. Olha aí, desde a época da Revolução Industrial, a gente já tinha esse problema. Então, o ludismo é exatamente isso, né? Este processo de luta dos trabalhadores. Ele vai ficar marcado porque os ludistas invadiram as fábricas e destruíram tudo, tá certo? Bom, outro movimento também, a chamada Carta do Povo, tá certo? Que foi na Inglaterra, é um documento que exigia o voto universal. O voto universal é o voto de todos, tá certo? Para que os representantes das classes trabalhadoras pudessem também ser eleitos e estar o quê? No parlamento. Infelizmente, de início não deu certo, mas depois de muita luta, depois de muitos trabalhadores morreram, né? Muitas dessas reivindicações, né, foram atendidas. Então, a Carta do Povo é que vai fazer essas exigências, né, em relação aos trabalhadores, tá certo? Então, querido, né, você vai agora para as atividades, né, e faz aí e depois manda lá para o grupo. Tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente.